Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as relações espirituais e afetivas entre os homens e os animais, que é um assunto que muito me encanta. Como disse a Marli, que ela gosta muito, eu também. Porque eu, desde pequena, tive meus bichinhos, né? Sempre tive, e tenho um afeto muito grande, e eles sempre fizeram parte da minha vida. Então, eu escolhi esse assunto por conta disso. No capítulo 3 do Livro dos Espíritos, o capítulo 3 nos relata sobre a criação dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e do mundo que não vemos. Compreende ainda todos os seres animados e os inanimados. Todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. Nosso planeta, supõe a ciência, ele foi formado há 4,6 bilhões de anos. E nesse processo de formação e evolução da Terra, a ciência se curva ante a grandeza do Criador, né? E que nos remete à primeira pergunta de Allan Kardec ao Espírito Verdade: o que é Deus? É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ainda no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, na questão 43, Kardec pergunta quando a Terra foi povoada. E ele tem como resposta que no começo tudo era o caos, os elementos estavam em confusão, tudo bagunçado. E pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram seres vivos, apropriados para aquele estado do globo, naquele momento. A ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos, há aproximadamente 1 milhão de anos. E outras centenas de milhares de anos foram necessários para que o homem adquirisse a forma atual, ereto, né? E a gente sabe que eles passaram por vários anos andando de 4, enfim, até o homem surgir a estar como estamos hoje, por transformações sucessivas. Nessa sequência cronológica, bem resumida que eu fiz aqui, bem resumida mesmo, porque isso são milhares de anos, né? Da evolução dos seres na Terra, o capítulo 4, no Livro dos Espíritos, relata sobre o aparecimento dos seres orgânicos e dos seres inorgânicos. E fala também um pouquinho sobre o princípio vital ou fluido vital. Os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmos uma fonte de atividade íntima, que lhes dá a vida. Eles nascem, eles crescem, eles reproduzem-se e morrem, e neste grupo estão os homens, os animais e as plantas. Então, nós temos muitas identificações, né, com os animais. Nós temos esse ciclo, esse mesmo ciclo é igualzinho para nós, homens, e para os homens e para as plantas. Já os seres inorgânicos são aqueles que não têm vitalidade, não têm movimento próprio e não formam através, senão, da agregação da matéria. Aqui estão os minerais, a água. A água é uma formação de 2 elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio, né? Então, esses são os inorgânicos. E aí a gente se pergunta o que é o princípio vital ou fluido vital, né? É o princípio energético comum a todas as espécies orgânicas, ou seja, aos homens, aos animais, às plantas e vegetais, né? Enquanto eles estiverem vivos.
O princípio vital ou fluido vital, ele pode variar em quantidade em indivíduos da mesma espécie. É comum a gente ver pessoas mais agitadas, mais aceleradas, enquanto há outras mais apáticas, mais tranquilas. Essa é a variação do princípio vital, que em algumas pessoas eles são maiores do que... Ele dá vida a todos os seres vivos. O princípio vital ou fluido vital, ele dá vida a todos os seres vivos. É a força motriz dos corpos orgânicos. Até aqui, gente, a gente fez uma sinopse da criação, evolução dos mundos, dos seres vivos. E agora nós vamos falar um pouquinho dos espíritos. Na questão 76 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? Que obteve como resposta o seguinte: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. O espírito é o princípio pelo qual a vida prossegue após a morte. Belíssimo isso, né? O espírito é o princípio pelo qual a vida prossegue após a morte. Os homens. E os homens, né? O homem tem uma inteligência, tem livre-arbítrio, tem liberdade de ação para o bem e para o mal. Ele tem consciência, que é uma bússola segura para a sua rota evolutiva. A consciência, o livre-arbítrio, a responsabilidade, né? Nós colhemos exatamente o que nós plantamos. Somos livres nas nossas escolhas, mas refém das consequências. O homem tem também instintos, mas bem mais atenuados. De vida em vida, ele evoluirá incessantemente, até que, depurando-se, serão virtuosos, amando a natureza e, por igualdade, a todas as criaturas de Deus. Esse é o chamado roteiro dos anjos. E os animais? Vamos agora falar um pouquinho dos animais, né? Os animais, eles foram colocados na Terra pelo Criador para evoluir também. Emmanuel nos conta, através do Chico, né, que nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais. Na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Isso, e como somos, né, ajudados. Né? Nós, homens, estamos um passo somente à frente dos animais na escala de evolução. Por quê? Porque nós temos inteligência. A deles ainda é rudimentar. Os animais domesticados ou de estimação, como cães, gatos, pássaros, vaca, cavalo, galinha, que são esses que convivem mais conosco, né, pela proximidade, né, com os homens, eles também estão um passo à frente na evolução em relação aos animais silvestres selvagens. Eles estão um passo à frente, porque eles já estão convivendo conosco, já aprenderam algumas coisas conosco, né, de ter uma civilidade melhor, embora, né, algumas vezes questionável. Os animais domésticos, eles são os nossos grandes parceiros de jornada, e a sua missão é aflorar o amor. No capítulo 11 do Livro dos Espíritos, na questão 597, Kardec, tendo ouvido o Espírito Verdade, ele afirma que os animais, eles possuem alma.
mas há entre as almas, a alma dos animais e a alma dos homens, tanta distância, palavras de Kardec, quanto a alma do homem e de Deus. Então, eles, os animais, ele tem alma diferente da alma humana. Eles têm inteligência rudimentar. Eles têm instinto bem aflorado. Sobrevivem à morte e merecem todo o nosso respeito, carinho, atenção e proteção. Do ponto de vista físico e orgânico, eles têm as mesmas funções em seus corpos como nós, né? Os mesmos órgãos, o mesmo modo de nutrição, de respiração, de secreção e até de reprodução. Eles sentem dor e adoecem. Nascem, vivem e morrem nas mesmas condições que o homem, né? E os seus corpos decompõem-se igualmente. É o mesmo processo. Emmanuel, no livro O Consolador, psicografado por Chico, na questão 79, ele nos conta que esses animais um dia ingressarão no reino nominal, através de numerosas e sucessivas experiências reencarnatórias. Porque eles evoluem mais no mundo físico do que no espiritual, tal como nós, né? Mesma coisa que os homens. E um dia nós alcançaremos a angelitude. Nosso amigo Valnei sempre dizia, do ato à angelitude. É exatamente isso. Eu consultei também um livro que eu achei muito interessante, aliás, uma série deles, do professor Edson Siqueira, que me ajudou muito, norteou muito a elaboração desse estudo. Foi muito bom mesmo. E consultei também o livro do Eurípides Kuhl, que é Os Animais, intitulado Os Animais, os Nossos Irmãos, que diz que eles evoluem preferencialmente dentro das espécies, preferencialmente. Então, os bovídeos, os equídeos, os felídeos, os canídeos, dentro das espécies, preferencialmente. Os animais de estimação, nunca eles vão reencarnar em animais selvagens, porque eles já estão um passo à frente. Isso seria uma involução, uma regressão, né? Foi muito interessante. Era uma dúvida minha. Eu achei muito legal. O processo reencarnatório nos animais é muito rápido, na maioria das vezes, né? Mas não é uma regra. Existem casos, por exemplo, de animais que vivem com seus donos no plano espiritual. Existem casos de animais que ainda ficam por tempo nas casas com os donos, né? Em espírito. Por que via de regra, é rápido esse processo encarnatório? Porque trata-se de um ser que não carrega mazelas, né? Não carrega mazelas, um desvio moral, qualquer outra coisa, que nós, humanos, levamos conosco. O animal não passa pelo processo expiatório, ele não passa pela expiação, que é a purificação, né, de faltas cometidas, apenas pelo sofrimento, que é para eles um aprendizado e motivo de evolução. Na grande maioria das vezes, os animais domésticos, especialmente os cães, há muitos relatos, em todas as pesquisas que eu fiz, há muitos relatos de animais, de cães, que voltaram para os seus antigos donos, mas com formato, cor, raça diferentes. É comum a gente ver relatos de pessoas que adotaram um cão ou um gato, mas preferencialmente os cães, né, que é mais comum, e o mesmo apresentava hábitos de um animal que ele já tivera em outros momentos, né? E aqui cabe bem as histórias do Chico,
vibra com isso. A história da cachorrinha Boneca. Chico, ele tinha uma cachorrinha que chamava Boneca. E ela envelheceu, foi ficando velhinha, adoeceu e morreu. O Chico ficou muito, muito triste. Ele isso tinha um pouco da sensibilidade ali. E ele chorou, ficou inconsolável, e ficou muito mesmo, bem abalado. E um casal de amigos dele lá de São Paulo, eles fizeram uma surpresa numa das idas de Chico para São Paulo, eles deram um filhotinho de presente. E a Boneca tinha um hábito de subir no colo do Chico e o Chico dizia, tira, Boneca, as pulgas do Chico. Ela passava assim a patinha, simulando que ela estava tirando as pulgas do Chico, né, como ele dizia para ela. E ele pegou esse filhotinho assim, pequenininho, né, e passou, pegou o cachorrinho e ele falou assim, tira as pulgas do Chico. E o filhotinho fez a mesma coisa. E naquele momento ele teve certeza que era a cachorrinha dele, a Boneca reencarnada, né? Com o mesmo hábito. Tem mais uma história do Chico que eu também gostei muito. Essa história foi contada pela doutora Ervênia Prada. Chico tinha um cachorro que chamava Dom Pedrito, né? Aliás, Chico tinha muitos animais, porque ele gostava muito e era muito carinhoso e tratava. Eu tenho ideia assim, todo mundo jogava lá para ele cuidar, deixava um gato, deixava um cachorro. E o Chico tinha o Dom Pedrito, Dom Pedrito estava velhinho também e desencarnou. E um dia o Chico estava indo para uma reunião no grupo da prece, ele já estava meio atrasado, e ele viu um cachorrinho, o cachorro veio abanando o rabinho para ele, fazendo festa, e ele fez um carinho e tal, mas saiu, já estava meio em cima da hora. E aí a Emmanuel apareceu e falou, Chico, olha o cachorro. Ele falou assim, sim, eu vi, mas eu não posso levar mais um, eu tenho muitos cachorros já lá em casa, muitos bichinhos. Ele falou assim, Chico, olha para o cachorro direito, quem é? É o Dom Pedrito reencarnado. Conclusão, Chico levou o brinquinho, deu o nome de brinquinho, levou para casa e adotou mais um, entendeu? Então, foi... as histórias do Chico são muito correlacionadas, quer dizer, tudo é bom nele, né? Mas o Chico também tem mais uma história que eu gostei muito. Gostei muito de ter conhecimento. Ele tinha 30 gatos. E o Chico foi mudar de casa para uma casa lá em Uberaba, né? Em frente à casa que ele morava. E ele chegou para os gatos e falou assim, olha, vocês estão todos convidados para ir para a minha casa. Nós estamos mudando, vocês são todos convidados. E a gente sabe que gato tem uma resistência de sair da casa, né? Mas o Chico foi e conversou. No segundo dia, ele também conversou, falou, olha, se vocês estão todos convidados, vamos para casa, é só atravessar a rua. Vocês serão muito bem-vindos. E nada dos gatos irem para outra casa. Aí, no terceiro dia, ele foi determinado. Falou, olha, é o seguinte, não sei quem vai mudar para essa casa, não sei se eles gostam de gato e se eles vão alimentar e se vão tratar bem de vocês. Portanto, fica aqui meu último convite. É só atravessar a rua e vamos todos para lá. Aí saiu, o Chico foi, falou, saiu, atravessou a rua, foi para a casa dele, ficou na janela de soslaio, observando se alguém, né, ficou triste e tal, porque demorou um pouco. Nisso veio a gata, que eu imagino seja a gata Alfa, né, a mandante. Ela atravessou a rua, foi lá, cheirou, voltou. O Chico falou, não vai ficar. De repente veio a gata e os 29 gatos atrás. Todos se mudaram. Foi muito, muito gostosa as histórias do Chico, né? Especialmente com os animais. Por definição, os animais domésticos são criados para o convívio com os homens, né? E eles propiciam nessa relação homem-animal
uma relação muito saudável, muito benéfica. Em recentes estudos médico-veterinários, foi demonstrado que a companhia desses animais para o ser humano, ela produz efeitos muito, muito bons, muito saudáveis, benéficos mesmo. Entre eles são os 4 que eu levantei. Os benefícios psicológicos, diminui a depressão, o estresse, a ansiedade, melhora o humor. Benefício 2 são os benefícios fisiológicos. Melhora os níveis de pressão arterial, de frequência cardíaca. E leva ao tutor o estímulo às atividades. Porque, especialmente no caso do cachorro, a gente tem que sair dar uma volta. Eles precisam disso. Eles precisam essa convivência, até com os outros animais, né, com outras pessoas. Então, leva ao tutor estimula, né, o tutor a essas atividades. Não é incomum a gente encontrar as pessoas levando os cachorros passear e aproveitando e fazendo sua caminhada. Tem ainda os benefícios sociais. É muito comum, eu não sei no Brasil, eu não consegui levantar, mas eu acredito que tenha, programas de socialização de pessoas, de criminosos, né, de penitenciados. Eu sei que nos Estados Unidos tinha até um programa numa TV paga. Socialização de idosos, de pessoas com necessidades especiais, ajuda no aprendizado e socialização de crianças. Eu tenho uma amiga que tem um filho com uma deficiência, uma síndrome, e que ele faz ecoterapia. E esse contato dele com o cavalo é tão importante, foi tão rico, ajudou muito o garoto, né, nesse processo. E também, num dos cachorros que eu resgatei e acabei colocando para adoção, a pessoa que adotou, o filho era autista. Então, o filho tem um cuidado, eu tenho contato com eles até hoje, vou visitar, vejo o cachorro, recebo foto, e esse menino se dedicou ao cachorro. Ele dá banho, ele cuida, ele sai passear. Então, mas foi muito benéfico para ele esse contato com esse cachorro. E é um cachorro adotado, foi um cachorro abandonado, estava nas ruas sofrendo, e a família adotou, e esse menino é o que toma conta dele. E aí agora o nosso foco, né, os benefícios espirituais. Os animais, especialmente cães e gatos, eles se deixam levar pelo amor, pelo carinho, pelo cuidado com o seu dono. Eles têm esse cuidado, eles têm essa, eu diria, uma missão, né? Eles são honestos, são leais e extremamente fiéis para com seus tutores. São animais, mas pela forma de ser, ele ganhou o título, especialmente os cães aqui, de o melhor amigo do homem. Né? Um animal de estimação é um amigo inseparável, mas por trás disto há muitos segredos. Eles são os nossos protetores energéticos. Eles absorvem do ambiente, dos seus queridos tutores, do ambiente que vivem, as energias deletérias, as energias de desequilíbrio, essas vibrações ruins. Depois eles se purgam, bebendo muita água e comendo matinho, graminha. Não é muito comum a gente vê-los comendo as graminhas. É uma forma de se limpar. E muitas vezes eles sacrificam-se por nós quando há más energias que podem nos afetar. Eles têm consciência de sua missão, é uma missão mesmo. E não hesitam em nos proteger em momento algum. É comum a gente saber de morte súbita dos animais e a gente não sabe, nossa, ele estava tão bem, de repente, né, morreu. Essas energias fortes que eles absorvem, que levam
ao desencarne. E uma boa forma de nós podermos ajudá-los a se depurar é enchê-los de carinho, afeto, sabe? Muita atenção, porque isso devolve para eles a alegria e o bem-estar. É muito gostoso, né? A gente pensa que a gente que escolhe eles, né? No mais das vezes, eles nos escolhem. Eles são portadores de um amor incondicional e demonstrações de humildade. A morte do seu querido tutor pode deixá-los depressivos e também levá-los à morte. Eu já tive casos na família disso daí. Eu tinha um tio, ele era italiano, ele veio para o Brasil, ficou aqui muito tempo, e ele sempre teve cachorro, ele sempre teve um pastor alemão, e ele adestrava o cachorro. Eu gostava muito, ele criava vínculo com o cachorro. E ele foi visitar um irmão, foi para a Itália, e ficou 2 meses na Itália, e o cachorro foi entristecendo, ficando cabisbaixo, e desencanou, de saudade dele. Foi muito triste. E é comum a gente saber também de histórias, é muito comum, de cães que vão à porta dos hospitais porque o seu tutor está lá, ou no cemitério porque o tutor desencarnou e foi enterrado lá. Né? Isso é muito comum. São demonstrações de amor. E os animais, eles são muito sensíveis a vibrações de todos os tipos. Percebem muito mais do que imaginamos. Muito mais. São verdadeiros radares energéticos. Têm grande sensibilidade auditiva, tal como o olfato e a visão. São terapeutas emocionais, velam para que tudo esteja sempre em harmonia conosco, no ambiente em que vivem. Nos cães, o movimento de sua cauda, o rabinho balançando, emitem ondas vibracionais que harmonizam o ambiente. E nós chamamos isso de sinais de amor. A gente pode sair e ficar 5 minutos na rua, a hora que você volta, o rabinho balança e a festa é tanta que parecia que fazia anos que não nos via. Né? É assim com a Nena, né? A Neninha aqui. São, sem dúvida, nossos melhores amigos e companheiros. São anjos que, sob 4 patinhas, alegram as nossas vidas. Os animais, né, eles criam um campo de aceitação para que possamos ser o que somos, transparentes. Porque dentro de casa nós somos o que somos, né? Nós somos transparentes. Uma vez que eles não emitem julgamentos. Então, pelo fato deles não emitirem julgamentos, nós nos sentimos aceitos de uma forma incondicional. E podemos até brigar com eles, podemos até dar uma bronca, tal, eles estão sempre ali. E por nos sentirmos aceitos dessa forma incondicional, nos sentimos mais livres e felizes. Por isso, estar com um animal é uma prática espiritual muito boa. Carinhosamente nos ensinam como é bom e prazeroso esse contato. Eles nos ensinam também a ver a vida com mais simplicidade e que a verdadeira riqueza é no estado que temos, é no que somos. Eles nos ensinam isso, porque eles precisam tão pouco, eles precisam estar com a gente do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso cuidado, né? É só isso que eles precisam. A doutora Evênia Prada, que eu havia comentado, ela é uma professora universitária, médica veterinária, e recentemente esteve aqui fazendo uma live com o pessoal nosso do Caminho da Luz. Eu assisti, eu gosto muito, já tinha assistido vários
vários vídeos dela, o programa, na época que tinha o programa Transição, ela falou muito bem sobre os animais, né? Ela nos relata com preocupação, uma crescente humanização dos animais. E por que isso acontece? Porque o homem está preenchendo a sua carência no relacionamento com o ser humano, com o seu próximo, fazendo com que o animal ocupe o lugar de um ser humano, com o qual ele não quer ou não consegue conviver. Isso é sério, isso é muito sério. Ela diz que, são palavras dela, ela diz que é preciso respeitar o repertório comportamental de cada espécie. Ou seja, não fazer do animal um brinquedo, um boneco ou um simulacro de bebê. É comum a gente ver isso daí. É comum. Existem animais que, por serem muito velhinhos, eles não conseguem andar. Então, a gente vê, as pessoas colocam num carrinho de bebê, levam passear, mas aí é para sair com o cachorrinho. Mas existem casos que não é isso, que é para assumir o papel de um bebê, né? Ela nos conta ainda que em recentes estudos e pesquisas levantamentos do IBGE, diz que existem mais cães do que crianças nos lares. Por quê? Porque é muito mais fácil você criar um animalzinho, a responsabilidade é menor, o trabalho é muito menor, né? Eles têm uma certa... Você não precisa ter o trabalho de educar uma criança, de dar um norte para ele, de dar um rumo, de ensinar para ele as coisas básicas para ele seguir sua vida, né? Então, é muito mais fácil. É comum hoje ter muito mais cães, especialmente nos lares do que crianças. Eu, particularmente, eu sou uma grande incentivadora da adoção responsável. Eu acredito nisso, eu acho que esses animais eles são muito gratos às pessoas que os adotam e tratam com carinho. E eu fico feliz também porque eu vejo um crescente aumento do número de ONGs que protegem, que acolhem e que disponibilizam seu tempo para recolher esses animais, cuidar, especialmente de cães e gatos, né? Cuidar e achar um lar para eles que os trate com respeito, né? Tirando da situação do abandono, levando para novos lares. E eu sei, porque eu participo especialmente de uma aqui em Botucatu, e o pessoal tem um trabalho tão sério que eles acompanham esses processos de adoção, fazendo visitas para saber se estão sendo bem cuidados, se está tendo respeito, se não estão abandonando, né? Alguns casos, infelizmente, não tem um retorno bom, mas a grande maioria tem sim. Eu reputo a isso um trabalho voluntário muito legal também. A Nina, por exemplo, a Nina é uma cachorrinha que foi adotada. Eu estava vindo num domingo de Rubião, lá, para quem não é de Botucatu, Rubião é o distrito de Botucatu. Eu estava vindo e ela estava no meio da pista, no meio, ela ia ser atropelada. Aí eu resgatei, verdade que eu tive que correr muito atrás dela, mas naquela época eu estava treinada. Corri, resgatei a Nina e levei para a clínica que eu costumo levar, né, para tratar dos bichinhos que eu sempre tive. E ela foi consultada, né? Isso foi num domingo, na segunda-feira, no final da tarde, o meu amigo, que é o marido da veterinária, me ligou e falou assim: Cris, pergunta o que ela não tem, porque ela tem tudo. O que ela não tem? Ela tinha doença do carrapato, sarna, ela estava forrada de carrapato, e o pior, ela tinha uma coisa que chamava DST, doença sexualmente transmissível, que no cachorro é um buraco assim próximo à vagina.
E para tratar um cachorro tem que fazer quimioterapia. Então, foi feito, ela ficou 1 mês e meio internada, e quando passou, quando ela fez todo o tratamento, e ele me ligou, eu falei, poxa, mas eu vou colocá-la na feirinha da adoção, e hoje é terça-feira, e a feirinha é só no sábado. Ele falou, leva ela para tua casa. Eu já tinha outro animal, fiquei reconhecendo, mas eu levei. Fui para casa, aí eu tive certeza. A Nina já tinha sido minha. Ela conhecia a casa, ela me conhecia, me escolheu, extremamente educada. Ela era do nosso convívio, já tinha sido do nosso convívio. Tá aí, ó, 11 anos. 11 anos comigo. E é assim, gente. Então, eu fico feliz também, porque recentemente foi aprovada uma lei que endurece, é a lei federal, que altera a lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98, e a lei que foi aprovada agora, ela endurece um pouco as penas. É a lei 1095 de 2019. Ela foi sancionada agora, dia 29 de setembro, e aumenta as penas para os maus tratos dos animais. E eu espero realmente isso, é um grande progresso, eu espero realmente que isso seja seguido à lei, né? Porque precisa, existem muitos maus tratos ainda que a gente vê. E Chico dizia que quem maltrata os animais não aprendeu ainda a amar. Não aprendeu. Eu queria encerrar essa minha... A Marli fala falinha, eu falo prosa, porque é uma prosa. Eu queria encerrar dizendo que eu gosto muito desse livro, que é o Horizontes da Vida, que é de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Eu peço a permissão, eu vou ler um trechinho que eu achei muito oportuno. Ele diz assim: agradeçamos a água que sorvemos todos os dias, a mesma que higieniza o corpo, que participa da preparação dos alimentos que saciam a fome. Agradeçamos às vestes que cobrem o nosso corpo, a nossa casa, os animais e, por fim, toda a natureza que, ao contato com essas modalidades de vidas menores, faremos a permuta de forças compatíveis com as necessidades, aprimorando a vida e impulsionando os valores que dormem em todas as coisas. Acudamos ao chamado da natureza. Ela canta como sendo preces ao Criador, para que seus filhos a ajudem. E a ordem de ajudar vem pelas necessidades humanas, como sendo o interesse do conforto e do bem-estar das criaturas. Lembremos-nos disso constantemente e façamos esse trabalho consciente. Agradeçamos sempre pelo benefício recebido de todos os reinos, que eles nos servirão cada vez mais e melhor. Os vírus e insetos, que muitas vezes qualificamos de imprestáveis, as suas vidas são coadjuvantes da própria vida. Tudo isso existe para que haja equilíbrio na extensão de todas as existências. Eu achei isso belíssimo, belíssimo. E divido com vocês. Era isso, gente. Foi um prazer enorme. Agradeço a atenção de todos que me acompanharam, tiveram a paciência aqui de me ouvir. E eu queria dizer mais uma coisa. Eu consultei este livro aqui, que eu ganhei de presente do professor Edson Siqueira, Alimentação e Evolução Espiritual, do professor Edson Siqueira. Esse aqui, Animais, os Nossos Irmãos, de Eurípides Pum, Livro dos Espíritos, que é uma beleza, né? E o Consolador também. E eu consultei alguns sites, que se depois alguém quiser, eu posso passar.
Era isso. Obrigado, atenção de todos, obrigado pela presença.